Hoje eu quero trazer para você a primeira etapa da rota dos projetos de clínicas que eu particularmente considero a mais importante, que é a leitura do cenário do cliente. Por que é tão importante você fazer essa leitura? Para que você precifique certo, para que você saiba conduzir o projeto ali com o cliente, a comunicação com ele, e para que você não tenha retrabalho, consiga fazer de forma mais tranquila, digamos assim, porque você vai ter o direcionamento inicial ali dependendo de onde esse cliente está partindo. E nós identificamos 3 pontos de partida. O primeiro é quando o cliente chega até você como se fosse uma clínica do zero, ali, como se ele fosse iniciar o processo realmente do zero. Então ele não tem projeto, ele precisa que você pense ali o espaço como um todo, pense no programa, ajude ele com isso, a definir esse programa, definir os serviços. Então esse seria o cenário inicial, digamos assim. O segundo cenário, a gente teria um cliente precisando mais de uma regularização, ou seja, ele tem um espaço já, às vezes o espaço já está construído ou está em obra, só que ele precisa aprovar na vigilância. Então, assim, o serviço que você vai oferecer e a forma como você vai conduzir também é diferente, e eu vou trazer daqui a pouquinho. O último cenário seria quando o cliente já tem um espaço em funcionamento, já possui licença, e ele quer fazer uma reforma, ou quer ampliar, quer incluir uma nova atividade, e também vai demandar de você ali fazer uma avaliação para saber se vai precisar fazer algum ajuste, aprovar o projeto novamente. E é importante você ter essa noção para que você ofereça o serviço adequado, dependendo do cenário de onde esse cliente está partindo. E eu quero trazer as perguntas específicas ali de cada cenário, também algumas comuns, para que você se atente quando esse cliente chegar até você. Quando a gente está falando de um cliente que está começando do zero, está iniciando ali a clínica, às vezes ele vai chegar até você com um espaço já definido, um espaço alugado, um espaço comprado, ou não. Pode ser que ele chegue até você dizendo que quer um projeto, mas que ainda está pensando, ou ainda está escolhendo o espaço. Isso é uma grande oportunidade de você oferecer seu primeiro serviço para ele, que é a consultoria para a escolha do espaço. Hoje a gente faz isso aqui dentro do escritório, a gente auxilia o cliente na escolha do espaço, a gente vai com ele até o espaço, ou no caso de projetos online, a gente faz esse acompanhamento à distância, mas nós damos instruções para que ele faça a melhor escolha. Como você pode oferecer esse serviço aí no seu escritório? Quando o cliente chega nesse cenário, você precisa entender inicialmente o que ele quer fazer ali na clínica, que tipo de atividade ele quer oferecer, de serviço que ele quer oferecer, porque isso vai impactar diretamente no espaço ali. Tem algumas questões que são base assim, a gente precisa considerar a acessibilidade desse espaço, a gente precisa dar uma olhada nas instalações, porque quando a gente fala de projetos de clínicas, a gente está falando de lavatórios dentro dos ambientes onde vai ter paciente tocado ali, onde vai ter atendimento de pacientes. Então, assim, é interessante que a gente dê uma olhada nessa infraestrutura geral, mas também que a gente considere o que vai ser feito de atividade nessa sala. Então, é interessante que você já pergunte para o seu cliente qual serviço você quer oferecer, qual a especialidade ali que você vai oferecer nessa clínica, para que você já possa fazer essa avaliação antes mesmo de olhar o espaço. Então, se o cliente chega para você, por exemplo, e fala, vai ser uma clínica de cardiologia, eu quero fazer atendimento de consulta, eu quero fazer alguns exames ali, ergometria, por exemplo, eu quero fazer um ultrassom. E aí você vai avaliar ali antes, né, já fazer essa pré-avaliação, por isso que a gente fala de cobrar, porque querendo ou não você já está trabalhando, então faça isso. Já vai fazer essa pré-avaliação do que precisa ter nesse espaço para que ele seja compatível com as atividades que o cliente quer oferecer. Então ele está falando de um consultório, você vai precisar de uma sala específica, com uma metragem específica para isso, com pia, com um espaço para maca. Se ele está falando em exames, onde vão ser realizados esses exames? Vai ser dentro do consultório ou ele vai querer um ambiente específico para isso? Se ele quiser, mais um ambiente com área mínima ali que vai precisar, com lavatório. Então é importante você considerar cada ponto desse, dependendo do serviço que o cliente vai oferecer. Então, o primeiro serviço que você já pode oferecer ele de cara para esse cliente do primeiro cenário é a consultoria para a escolha do espaço. Então, já estou te dando uma super dica aí para você começar. Agora, se o cliente já chega com um espaço, qual é a primeira pergunta que a gente faz para ele? Nesse caso, quando ele está em busca de um projeto, ele quer iniciar, quer abrir a clínica, realmente pensar o layout, se é o primeiro projeto dele, se é a primeira clínica, se é a primeira vez que ele lida com esse processo. Porque isso impacta diretamente
no preço que você vai cobrar. Ele vai demandar muito do seu tempo ali de explicação de como funciona tudo. É um problema explicar? Jamais. Só que um cliente que vai demandar mais do seu tempo. Tem muitos clientes que chegam que não têm noção nem de empresa, do que é uma empresa, do que precisa ter no cartão do CNPJ, de quais atividades ele vai colocar ali no cartão. Você precisa entender disso? A gente diz que é o melhor dos mundos, digamos assim, que você tenha no mínimo uma noção. Não é que você vai ser um contador ali que vai mas determinar quais atividades vão estar no cartão do CNPJ do seu cliente. Mas que você minimamente entenda o que é um KNAI, por exemplo, que é o código da atividade que fica ali no cartão do CNPJ, que inclusive a gente pode trazer aqui em outro vídeo. Se você quiser saber, comenta aqui pra gente saber se é do seu interesse entender sobre KNAIs. E você entendendo isso, você vai poder orientar o seu cliente melhor. Mas entendeu que quando a gente para passar esse tipo de informação, isso está demandando um tempo nosso? Ou seja, tempo faz parte ali também do nosso serviço, né? Então a gente precisa cobrar por isso. Então essa pergunta é importantíssima no ponto de partida do cliente. É o seu primeiro projeto ou você já lidou com esse processo outras vezes? Para que você saiba como vai conduzir as conversas. Se é um cliente que já passou por outros processos, mais tranquilo, já vai ser mais fácil de lidar. Inclusive, quando a gente faz a precificação, a gente incluiu uma parte ali que fala sobre o perfil do cliente. E é exatamente isso, é você entender se é um cliente que sabe, se é um cliente que vai demandar ali mais de atenção sua realmente para trazer explicações para ele, porque isso tudo demanda tempo. A segunda pergunta, que é importantíssima nesse caso de primeira clínica, é qual a especialidade de serviços. Eu já comentei delas no momento em que o cliente chega e não tem espaço, mas com espaço já, então, aí que você precisa prestar mais atenção nisso. Quando você pergunta para o cliente qual a especialidade dos serviços, você vai conseguir fazer essa definição do programa e ver se esse programa se encaixa no espaço que ele tem. Você precisa desenvolver um layout ali nesse primeiro momento? Não. Mas você precisa ter minimamente noção se o programa dele, que ele deseja para a clínica, vai caber no espaço que ele tem disponível. Inclusive, dentro da rota, a gente colocou um cálculo de área mínima com base na definição do programa. Na ORB, esse cálculo é feito de forma automatizada. Então, você preenche ali o serviço que o cliente quer oferecer, o sistema já te oferece ali um programa mínimo obrigatório que você precisa atender e também a área mínima obrigatória para que você faça essa compatibilização ali com o espaço que o cliente tem e realmente a área que demanda os serviços que ele quer oferecer. Agora vamos falar das perguntas do segundo cenário. Só lembrando, é quando o cliente chega até você com um espaço pronto, precisando da regularização. E como é que você vai lidar com esse cliente? A pergunta se é a primeira clínica nem precisa fazer. Nesse caso, a gente pode focar na especialidade nos serviços. Por quê? Quando a gente pegar os serviços que ele vai te dizer, ele vai te passar que ele quer oferecer, e a gente fazer o levantamento do programa, olhar para as áreas mínimas, você já vai fazer essa análise prévia para saber se vai precisar fazer alguma adequação na clínica, isso para conseguir aprovar lá na vigilância. Então, essa pergunta é importantíssima para os três cenários, mas nesse caso aqui é justamente para que você faça essa compatibilização do que existe e do que a norma realmente exige. Outra pergunta importante, caso você não vá lá no espaço, é perguntar se a clínica já está em funcionamento. Isso impacta diretamente no grau de urgência do cliente. Se a clínica ainda está ali em obra, sendo construída, significa que o cliente vai ter um tempo ali um pouco maior, por exemplo, para cuidar dessa parte de aprovação. Agora, se a clínica já está em funcionamento, se coloca ele em uma urgência gigantesca, né? Porque o fiscal pode bater a qualquer momento. Então é importante que você identifique isso ali com ele, porque isso vai impactar diretamente no seu prazo, na sua velocidade de execução. Isso afeta diretamente na precificação. Então é importante você considerar isso também. Agora vamos falar do terceiro cenário, que é quando o cliente já tem um espaço, muitas vezes já tem a licença e ele quer fazer alguma reforma ou quer incluir algum serviço. E como que a gente, como arquiteto, entra nesse cenário? Nós entramos como analistas, digamos assim, para olhar aquilo que já existe na clínica, olhar para os serviços que ele quer acrescentar, ver se vão ter ambientes compatíveis, ambientes comuns ali entre os serviços que já são oferecidos e os serviços que vão ser adicionados ou a reforma que vai ser feita. A gente precisa fazer essa análise cuidadosa, porque se tiver qualquer alteração de layout, alteração de espaço, alteração de serviço, o projeto vai precisar ser todo reapresentado para aprovação. Então, a gente precisa observar isso para entender o nível da intervenção que a gente vai ter que fazer. Então, por exemplo, algo que acontece muito.
O cliente já tem a clínica pronta e ele quer incluir, por exemplo, o serviço de coleta laboratorial ou serviço de soroterapia. O que a gente vai precisar identificar nesse caso? No caso da coleta, a coleta tem os ambientes básicos dela ali, por exemplo, a sala de coleta, a sala de triagem, só que ela tem ambiente de apoio também, que é o sanitário de pacientes. A vigilância pede um vestiário ali para os funcionários, ou pelo menos um armário ali para onde ele pode guardar as coisas dele. Então você tem que identificar o que já existe na clínica para ver se está esses ambientes que serão comuns ao posto de coleta, se eles já existem. Se já existem, você não vai precisar prever. Se não existem, vai ter uma modificação ali de layout, vai ter uma modificação na configuração da clínica. Então, só dando um exemplo do que seria essa análise. Da mesma forma, soroterapia. Quais os ambientes comuns que a soroterapia precisa? Qual a área mínima que a soroterapia precisa? Então, a gente precisa identificar isso. O serviço que ele quer oferecer, fazer o levantamento dessas áreas do programa ali, a definição do programa com base nos novos serviços, e depois fazer essa comparação com o que existe, para ver se vai precisar adicionar algum ambiente novo ou se vai ser só adequação do espaço. E claro, mudou layout, adicionou serviço, tem que apresentar o projeto para vigilância para aprovação. Esses foram os 3 cenários que nós identificamos e eu vou deixar aqui na legenda eles descritos e essas perguntas que eu comentei aqui no vídeo para que você possa consultar quando quiser. Eu quero te contar como que hoje nós fazemos na Orbe, como que ela vai acelerar esse processo da leitura do cenário do cliente. Então você vai acessar a plataforma e a primeira etapa da rota vai ser identifique o ponto de partida do cliente, onde você vai encontrar os 3 cenários e um quarto que é para você tirar dúvidas com a Nina, caso você não consiga identificar. Então, nós fazemos a descrição dos 3 cenários para que você possa, de forma detalhada aqui, para que você consiga realmente identificar de onde o seu cliente está partindo. Você vai acessar as perguntas específicas e aí você vai comunicando com o seu cliente, vai preenchendo no sistema, vai fazer a definição do programa de forma muito fácil dentro do sistema, até chegar na etapa de precificação com tudo definido de uma forma muito fácil, muito prática. Você já conhece esses 3 cenários? Me conta aqui nos comentários como que você faz aí no seu escritório se eu esqueci de falar algum. Se esse conteúdo te ajudou, comenta, compartilha com seus amigos arquitetos, parceiros que você sabe que fazem clínicas e segue nosso canal, tem mais conteúdo prático vindo por aí.